Boa tarde a todos, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui de novo, nesse que a gente já pode considerar um simpósio tradicional dentro da SOCESP. São vários anos fazendo simpósio do Einstein. Hoje nós trouxemos, com o carinho de sempre, um tema que é muito caro a todos nós. Nós sabemos que a cardiologia interage com uma série de situações, órgãos e doenças, cardio-oncologia, pediatria, imagem. E tem se falado relativamente pouco, mas cada vez mais, e nós resolvemos trazer para o dia de hoje uma das interações que me parecem mais caras, que é cardiologia e neurologia, coração e cérebro. Dizem que o coração é o guardião da alma e o cérebro é onde mora a alma. Então nós temos uma interação aqui que é natural e filosófica, poética também. Eu não vou demorar muito aqui, além de agradecer a presença de todos, dizer que nós estamos lotados. O que nós preparamos também com muito carinho hoje para todos é, dentro da sustentabilidade do mundo moderno, esse é um tópico também muito premente, a cesta que normalmente nós colocamos o almoço, hoje é uma cesta não reutilizável, não desprezável. Então, ela pode ser utilizada depois, é uma cesta térmica. Meu último aviso é que na frente da cadeira vocês vão achar um QR Code. Ali, se botarem a câmera, tem como responder um questionário, e para aqueles que responderem o questionário, no final do simpósio nós vamos fazer sorteios de AirTag. Não me pergunte muito bem o que é isso, não, parece que é um negócio sofisticado. E parece que são vários também. Eu vou chamar agora o Dr. Marcelo Franken para começar os nossos trabalhos. Um bom simpósio a todos. Boa tarde, todos bem-vindos. Vou ficar aqui mais ou menos no meio. Está cheio, isso é bom. A gente está acostumado a trabalhar com o cérebro estragando o coração. Coração partido, Takotsubo, desautonomias e síncopes, mas hoje a gente vai falar sobre como o coração estraga o cérebro. E aí a gente vai começar com um caso de acidente vascular cerebral em paciente jovem. Eu queria compor aqui o palco de debate, começando pelo apresentador do caso, Dr. Antônio Carlos Bacelar Nunes Filho, que é cardiologista e médico de referência da unidade coronariana do Einstein. Vou chamar também aqui para sentar ao meu lado a doutora Ana Clara Tucci Rodrigues, que é médica do nosso grupo de ecocardiografia do Einstein. Vou chamar a doutora Poliana Pisa, que é neurologista, e com certeza isso vai fazer com que o grupo fique muito mais inteligente, porque neurologistas são muito inteligentes. Obrigado, Poliana Pisa. Ela é neurologista, coordenadora do programa de neurologia do Einstein e trabalha também no Einstein Goiânia, o que para nós é muito importante. Vou chamar também o Dr. José Mariani, coordenador do nosso centro de intervenção. Vou chamar o Dr. Marcos Knobel, em substituição ao Dr. Elias Knobel, que infelizmente não pôde estar conosco, mas ele está bem. E vou chamar também o Dr. Flávio Tarassolti, o Dr. Marcos Knobel, que é vice-presidente do Einstein, e o Dr. Flávio Tarassolti, que foi vice-presidente do Einstein e hoje é médico do corpo clínico do Einstein. Por favor, todos sentados. Bacelar, pode falar. A cadeira está quebrada. A Poliana quebrou a cadeira. Depois a gente vê se a gente consegue outra cadeira, por favor. Olá, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Franco e Pedro, obrigado aí pelo honroso convite e oportunidade. E vamos trazer um caso clínico que eu tenho certeza muitos de vocês já se depararam na prática clínica e que cada vez mais a gente vai ter que vivenciar esse dilema de tratar pacientes com acidente vascular cerebral cada vez mais jovens. A nossa paciente, uma senhora de 44 anos, casada, natural e procedente de São Paulo, executiva, cuja queixa principal foi afasia. Ela estava durante uma apresentação no seu trabalho e teve uma afasia de expressão. Coincidentemente, a médica do trabalho estava na plateia e rapidamente percebeu e trouxe a paciente até
a nossa unidade Morumbi do Hospital Israelita Albert Einstein. Uma duração aí pouco mais de 20 minutos, a paciente já chegou na emergência completamente assintomática. Em relação aos antecedentes pessoais, a paciente não tinha nenhuma comorbidade, estilo de vida super saudável, magra, fazia atividade física regular, 5 vezes por semana, nega etilismo e tabagismo. De medicamentos, apenas polivitamínicos, nenhuma alergia conhecida. O exame físico, absolutamente normal, pressão boa, frequência. Exame neurológico, já estava ali com NIH de 0, força preservada, sem nenhuma alteração de sensibilidade, fala preservada, e demais aparelhos também sem nenhuma alteração no exame físico. No laboratório inicial da entrada, né, um beta-HCG negativo, demais exames também absolutamente normais, uma hemoglobina de 14,8, plaquetas 184.000, função renal normal e coagulograma inteiramente normal. Esse é o eletrocardiograma da admissão. Percebam vocês, um eletro extremamente aí inocente, né, nenhuma ritmo sinusal, nada aí que chame muito a nossa atenção. Ela foi avaliada pelo neurologista de plantão, que rapidamente acionou o código AVC, e a paciente imediatamente foi encaminhada para realizar uma tomografia de crânio e a angiotomografia das artérias cervicais e artérias e veias intracranianas, né? Vocês podem observar aí algumas imagens chaves, né? Mas única impressão, um diminuto foco hipodenso, córtico subcortical, né, no giro frontal superior direito, mas que estava ali no limite da resolução do método, restante do exame absolutamente normal, sem estenoses ou dilatações aneurismáticas, assim como sem alteração ao fluxo venoso intracraniano. O neurologista também avaliou, achou que seria importante a realização de uma ressonância magnética do encéfalo, que está dentro dos limites da normalidade, inclusive aquela possível alteração que foi vista na tomografia não se confirmou na ressonância magnética. Poli, e aí? Quais são as suas impressões de diagnóstico? Acho que aqui no caso dessa paciente jovem, né, 44 anos é bem jovem, né, gente? E a gente tem que pensar em algumas coisas além da isquemia transitória, que eu acho que é o que todo mundo está pensando primeiramente agora, né, com uma duração de 20 minutos, então dentro ali do que a gente espera, né, 15 minutos mais ou menos para uma isquemia transitória, com um exame normal, principalmente a ressonância, né, porque a tomografia muitas vezes deixava essa dúvida da isquemia transitória, porque muitas vezes a gente não via na tomografia, mas com a ressonância a gente acabava vendo e aquilo tinha um outro nome, era um acidente vascular cerebral mesmo. Mas aqui a gente não tem essa confirmação. Como é só afasia e é uma paciente jovem, sem ter nenhum antecedente, é importante a gente pensar em outras coisas também que cursam com afasia, né? Migrânia, alguma coisa que a gente pode ter uma afasia, uma aura da migrânia, acontecendo entre 1 hora, 40 minutos antes da crise, e a gente pode ter também crises epiléticas, né? Cursando com afasia. Afasia puramente, né, nessas duas condições, difícil, mas é alguma coisa que a gente tem que pensar também. Perfeito. Acho que vamos prosseguir na investigação? Né? A paciente já estava bem estável, demos sequência. Outro exame que fez parte aí da avaliação etiológica, né? Aproveitar, passar a palavra para a doutora Ana Clara, que fez esse ecocardiograma. Então, aí é a parte mais importante, o exame mais importante da paciente. Então, a paciente foi dirigida para fazer um ecocardiograma transtorácico, fez um ecocardiograma que foi, em seguida, realizar um ecocardiograma transtorácico com microbulhas. Então, aqui vocês veem esse primeiro exame, a paciente está, aí saiu um apical 4 câmaras, e esse é sem valsalva. Se você quiser pedir um ecocardiograma numa paciente que precise de pesquisa de fonte cardioemboligênica, por favor, peçam com microbulhas. No primeiro exame, vocês veem as câmaras direitas
sendo preenchidas pelas microbolhas, e logo em seguida, do lado esquerdo do coração, se você puder mostrar, talvez seja melhor eu ir aí, do lado esquerdo, aqui do lado direito, as microbolhas chegando, e espontaneamente uma grande quantidade de microbolhas chegando do lado esquerdo do coração. Então, preenchendo o átrio e o ventrículo. E com Valsalva, que vocês podem ver aqui, enche de microbolhas, e em seguida a gente já tem aqui uma quantidade muito grande de microbolhas preenchendo as câmaras esquerdas. Aproveitando, foi complementada, pode ficar aqui, por favor, Ana, com o ecocardiograma esofágico. Isso. Então, sabendo que essa paciente já tem microbolhas positivas, né? É um paciente que tem um shunt intracardíaco, então a gente vai agora determinar a morfologia desse forame oval, que é o mais provável causador desse shunt. Então, aqui, no esofágico, o que a gente vê? Câmaras direitas, e átrio direito e átrio esquerdo, e o septo interatrial aqui com a mobilidade bem exacerbada. Então, já chama a atenção que, além de um shunt muito grande, pela quantidade de microbolhas que passou, a gente tem essa movimentação característica de um aneurisma do septo interatrial, que foi medido aqui 7, nos dois... a movimentação para um lado e para o outro dava em torno de 15 milímetros, que é compatível com o aneurisma interatrial. E aqui, no ecocardiograma transesofágico, a gente pode também, além de ter a especificação morfológica desse aneurisma, a gente consegue medir o tamanho dessa comunicação do forame oval patente, o túnel que forma ele, vocês podem ver aqui, foi medido em torno de 11 milímetros, e em seguida a altura desse túnel, que é acima de 2 milímetros, também caracteriza um shunt provavelmente grande, né, nessa situação. Essa paciente também foi submetida a microbolhas, que aí a gente vai confirmar, né, além de estar vendo onde está passando as microbolhas, a gente vê essa situação onde as microbolhas vão passar através do septo interatrial para o lado direito, para o lado esquerdo, desculpa. Obrigado. Frank, e aí, já está satisfeito com o que a gente tem de investigação? Eu pergunto isso para o Marcos. Marcos, tá bom já? É o FOP, estamos felizes? Obrigado, boa tarde a todos. Esse caso é interessante ilustrar, entre outros pontos, como é importante você ter um sistema rápido de diagnóstico de AVC num pronto-socorro, né? Você não sabe talvez qual foi a causa etiológica, mas você sabe o que aconteceu. Dentre todas as causas também que a Poliana falou, uma paciente jovem, sem nenhuma comorbidade maior, quer dizer, a gente vai pensar em algumas situações um pouco não habituais. O forame oval patente é claro, e também, às vezes, pensar até em dissecção de artéria vertebral ou artéria carótida, que também pode acontecer espontaneamente em jovens e levar a isso. Importante também fazer uma análise da parte hematológica, ver se esse paciente tem algum tipo de trombofilia, né? E também ver, apesar que eu acho muito improvável, você veja, um eletro normal, um ecocardiograma também normal, se existe alguma arritmia que possa estar acontecendo, que possa ter levado isso aí também. Talvez um Holter de 24 horas, quiçá até fazer um pouco mais tempo. Mas eu acho que tudo está levando bem a crer que esse daí foi um caso de um AVC, devido a um forame oval patente, e agora a gente vai ter que entrar nessa discussão de como vai ser a monitorização, tratamento medicamentoso ou tratamento definitivo. Vamos ver agora, Mar, a opinião da neurologista que quer falar. Flávio. Eu acho que além disso que você bem colocou, né, Marcos? Tem outras coisas também em paciente jovem, além dessa alteração da coagulação, a parte da dissecção, que são as vasculites, né? Então, a gente tem os quadros infecciosos herpes, por exemplo, a gente tem
como cisteína, então algumas coisas que a gente precisa investigar, que talvez a ressonância sem a anjo, ou às vezes com uma suspeita muito grande, alterações reumatológicas, a gente precisa partir para uma angiografia, até em casos específicos, né? Nossa, eu achei que ela ia pedir líquido, hein? Neuro ficando sem pedir um líquido, mas vamos lá. Então, dos exames adicionais, né, Marcos? Foi feita uma extensa investigação para trombofilias, tudo negativo, um Holter de 24 horas absolutamente normal, mas a gente seguiu adiante, né, e mesmo antes da definição de tratamento, um Holter de 7 dias, vejam, nenhum sinal de instabilidade elétrica atrial, aí em 7 dias, apenas 8 extrasístoles atriais isoladas, nenhum outro sinal para uma causa arritmogênica, né? E aí eu acho que é um ponto importante para a gente discutir agora. Flávio, Oi. você trabalha muito com válvula, está acostumado com AVC. O septo interatrial é quase parte do aparelho valvar, né? Quase, né? Faz parte. Está perto, né? Conta pra gente, Flávio, qual é o melhor esquema antitrombótico para essa paciente e qual a melhor estratégia para a prevenção secundária do AVC? Olha, a primeira coisa, como fica mais fácil, né? Vocês já deram de bandeja o diagnóstico, né? Um forame oval patente e tudo, foi afastado tudo. Na minha opinião, a primeira coisa que nós vamos ter de fazer é tratá-la, né? Certo? Fechar o forame oval. Eu acho que a dupla agregação nessa paciente seria a antiagregação seria clopidogrel e aspirina a priori. Se eu não soubesse disso, logicamente eu usaria o anticoagulante. Essa paciente, não teria dúvida nenhuma. Tá? Mas com o uso na minha opinião, você está me perguntando, ela iria para o procedimento, certo? Antiagregada e manteria a antiagregação por pelo menos mais de 3 a 6 meses. Essa dupla antiagregação depois deixaria só com um antiagregante. A priori faria isso com esse perfil de doente. Bom, nós temos 5 minutos ainda para mostrar tudo. Poliana, vamos fechar o forame oval patente nesta internação ou ela vai receber alta e vai fechar depois com calma ou tanto faz? Só para não falar que a gente da neurologia, eu e a Gia aqui agora, que a gente também concorda assim tão rápido, né, com o fechamento. Tudo que a gente mostrou, tudo que a Ana colocou ali no exame dela, tem as características de que seja um forame oval patente, que é passível de estar sendo responsável por aquele êmbolo, né? Então, a gente tem a grande parte de bolhas passando, a gente tem o túnel com aquela espessura, então a gente tem os critérios ali, né? De Pascal, revistos, e que mostram para a gente que a gente pode pensar que aquela seja a causa, porque muitas vezes a gente sabe que 25% da população tem forame oval, né, patente. Então, não é porque ela tem que a gente está concordando em fechar, né, Gi? A gente está concordando porque tem essa evidência. E o Hope Score, doutor Flávio? Ela fez, se você fizer o score de Hope dela, ela dá acima de 5, 7 quase. Fala do score. Ah, que legal, hein? Ela não é diabética, certo, Tarso? Não é hipertensa, não fuma. Eu considerei, lógico, como cardiologista clínico, que ela tinha uma imagem na tomo, que ganha os pontos também. Então, todo esse perfil de paciente não hipertensa, não diabética, não fumante, isso aqui acaba ganhando ponto porque para o lado do jovem, exatamente, a quem de 45 anos, a quem de 50 anos, e a tudo ganha pontos para o forame oval patente por fechamento. Além do mais, ela tem o score de Pascal positivo, ela tem um forame grande, ela não tem trombo, mas tem uma passagem de bolhas, tem uma hipermobilidade do septo interatrial. Todos esses dados, realmente, tanto o perfil da paciente, o perfil da anatomia, falam a favor para você fechar o forame oval patente. Então, é isso mesmo, né? Do ponto de vista clínico. É isso mesmo. Quer dizer, quanto menos fatores de risco para doença aterosclerótica ou doença primária cerebrovascular, maior a chance do AVC ser por conta do forame oval, e por isso que a gente vai incluir. Poliana, você tem 15 segundos para falar se a gente vai fechar nessa internação, na próxima ou tanto faz.
Olha, eu fecharia nessa internação, né? Eu acho que a gente poderia resolver, se é claro, ela estiver no Einstein, né? Senão, eu não sei se eu fecharia. Como ela fez um roteiro de 7 dias, eu acho que ela não fechou nessa internação. Marcos, tanto faz para você ou fecharia nessa? Para mim também, eu acho que tanto faz, eu acho que depende de vários aspectos, o paciente, se ele tem a facilidade de locomoção, o tamanho talvez do AVC, uma estabilidade clínica ou não, mas eu, nesse caso especificamente, eu tenderia a fechar nessa internação mesmo. Enquanto o Bacelar vai passando para o fechamento e o Zé Mariani vai comentar, Zé, quando você for comentando, comenta também se fechar na fase aguda te dá algum medo de causar alguma intercorrência hemorrágica ou embólica cerebrovascular. Obrigado, Marcelo. Boa tarde a todos. Então, essa paciente, esse é um procedimento de baixíssimo risco e baixíssima complexidade, feito na sala de hemodinâmica, punção venosa, acesso femoral. Subimos com o material, veia cava inferior, átrio direito, acessamos o átrio esquerdo e liberamos a prótese. São 4 tipos de próteses disponíveis no Brasil hoje. Amplates, que sofreu uma atualização, Amplates Talisman, Cocum, Seraflex e Cardioforme, cada qual tem sua anatomia e seu desenho específico, e esse procedimento ele sempre é feito guiado por um método de imagem, que pode ser o ecocardiograma transesofágico, que foi o caso dessa paciente. Então, nesse caso, a paciente tem que estar sob intubação orotraqueal, ou através do uso da do ecocardiograma intracardíaco, que é uma estratégia que pode ser feita com o paciente em sedação. Também por acesso venoso, a gente posiciona o ecocardiograma de maneira percutânea dentro do átrio direito, e é uma estratégia que a gente está adotando agora. Então, o Bacelar vai mostrar este exame. Esse já é o disco atrial esquerdo liberado. Quer passar, Bacelar, por favor? A gente traciona o disco guiado pela angiografia e guiado pela ecocardiografia, a liberação do disco atrial direito. Acho que pode ir, Bacelar. Uma vez checada a posição, tanto pela angiografia quanto pelo ecocardiograma transesofágico ou pelo ecocardiograma intracardíaco, esse dispositivo é liberado e novamente é feito não só o controle ecocardiográfico, como uma nova injeção de microbolhas. É um procedimento, como eu disse, de baixa complexidade, de baixo risco, e independente, Marcelo, se ele pode ser feito na fase aguda ou não, não há assim, nenhum tipo de estudo que possa mudar a nossa estratégia, o nosso momento de implante desse tipo de prótese, quer seja na fase aguda ou quer seja na fase tardia. Vamos lá, a gente tem 1 minuto de lambuja, pode seguir, Bacelar. Então, como ele falou, a gente seguiu durante o procedimento. Então, no slide anterior, na imagem anterior, a passagem, né, do dispositivo, né, através do septo, em seguida já aberto o dispositivo na próxima imagem, e a gente tem uma imagem bastante adequada, né, do dispositivo, e em seguida o posicionamento na próxima imagem do dispositivo já adequadamente colocado no septo, e deu tudo certo. Maravilha, Bacelar. Então, um caso de sucesso. Eu queria agradecer Poliana, Flávio, Ana, Mariane, Marcos e Bacelar. Podem descer. Eu vou chamar agora, por favor, para falar, administrar uma aula a esse respeito, a doutora Gisele Sampaio. A Gisele seguramente uma das maiores autoridades no Brasil em doença cerebrovascular, coordenadora ou líder de pesquisa em neurologia da nossa Academic Research Organization, e ela vai falar para a gente em 9 minutos e 55 segundos. Não, você não pode comer meus segundos, não, Marcelo. Um grande prazer estar aqui, e sou suspeita para falar, mas acho que a importância da gente discutir as interações cardio e neuro é fundamental, porque realmente esses órgãos interagem bastante, só quem ganha é o paciente com essas discussões multidisciplinares. Então, para falar da correlação cardio-neuro, eu gosto sempre de começar mostrando esse artigo de um autor chamado Martin Samuels, que gostava muito de escrever o que o Marcelo descreveu para a gente, a interação de quando o cérebro afeta o coração, né? Então, quando a gente tem a miocardiopatia de Takotsubo, quando a gente tem um evento muito grave neurológico levando a alterações cardiológicas. E ele gostava de citar esse exemplo de 2 gêmeos siameses tailandeses, Shang e Yang, que viveram durante muitos anos, tiveram 21 filhos,
E um dos gêmeos faleceu, e na autópsia do segundo foi demonstrado que a causa da morte do segundo tinha sido a miocardiopatia de Takotsubo. Mas o que a gente está falando aqui é mais quando realmente o coração é o fornecedor do problema neurológico, e a gente está falando de acidente vascular cerebral. E eu acho que esse exemplo, né, do caso clínico citado pelo Bacelar foi um caso clínico relativamente fácil de resolver. A gente tinha uma paciente jovem como essa, uma paciente de 42 anos, que tem um evento durante um esforço físico, é algo que a gente deve sempre perguntar quando a gente suspeita do forame oval patente, porque quando o paciente faz o valsalva, isso aumenta a chance da passagem à intercavitária. E a gente pode fazer o Doppler transcraniano, como nesse exemplo aqui, onde a gente vê a passagem de inúmeras microbolhas, fortalecendo aí a etiologia do evento. Mas a dificuldade maior é decidir quando o forame oval patente não deve ser tratado. Então, a gente deve analisar um pouquinho os números, né? Então, a gente sabe que forame oval patente está presente em 20 a 25% da população, como a doutora Poliana falou. Os estudos mostram que essa correlação entre forame oval patente e AVC é muito mais forte em indivíduos mais jovens, menos de 55 anos, quando esses forames são grandes e quando se associam ao aneurisma de septo interatrial. Então, quando a gente fala em acidente vascular cerebral, é muito importante a gente distinguir a etiologia do evento, saber o que causou o evento é fundamental para escolher a terapia profilática adequada. Então, a gente sabe que 25% dos AVCs são criptogênicos, então a gente não encontra a causa. E, anteriormente, os AVCs por forame oval patente eram enquadrados nesse AVC criptogênico, né? Então, o AVC por embolia paradoxal era enquadrado num tipo de evento que a gente chama de ESOS, AVC embólico de causa indeterminada. ESOS é frequente, depende de quanto a gente investiga o paciente, quanto mais a gente investiga, maior a chance de encontrar. Então, essa é uma série que a gente revisou na América Latina, mostrando que a frequência pode ir desde 43% em hospitais públicos mexicanos até, por exemplo, 16% num hospital particular no Rio Grande do Sul. Então, se você tem a capacidade de colocar um monitor de ritmo prolongado, de fazer um eco transesofágico, a chance daquele evento ficar como criptogênico vai diminuindo. E saber a etiologia é fundamental, porque a maior parte dos AVCs que recorrem, eles têm a mesma etiologia. Então, esse estudo mostra que 58% dos AVCs ESOS que recorreram foram de novo ESOS, não eram AVC lacunares e não eram AVCs cardioembólicos. Então, identificar a causa é fundamental. Infelizmente, a gente ainda não tem um tratamento específico para esses AVCs embólicos de causa indeterminada. A gente tentou usar DOAC, foram 4 artigos tentando avaliar o uso do anticoagulante de ação direta para prevenir a recorrência no DOAC, do AVC, e infelizmente esse último, que era onde a gente tinha uma maior esperança, usando a apixabana em pacientes com marcadores de cardiopatia atrial, não houve nenhuma diferença entre a apixabana e a aspirina no risco de recorrência. Mas pegando esse grupo do forame oval patente, que foi incluído nesses estudos de ESOS, né, a gente tem o fato de que 38% dos AVCs, geralmente, dependendo da série, vão ser criptogênicos. Desses AVCs, a gente tem 12% dos pacientes que vão ter um forame oval patente. Se a gente pega os indivíduos com menos de 60 anos, como essa paciente que foi apresentada, a gente vai ter uma frequência de 60% de forame oval patente, e no final, 4% vão ser causais. Então, a pergunta de se o AVC, o forame é a causa ou não, é fundamental. Como a Ana mostrou para vocês, os marcadores anatômicos de se é um forame grande, se tem a válvula de Eustáquio, se tem rede de Chiari, tudo isso aumenta a chance daquele forame oval patente ser patológico. E a gente usa scores, né? Então o score HOPE, que foi citado aqui, leva em conta a ausência de fatores de risco vasculares, então o paciente ser jovem, não ser hipertenso, não ser diabético, então isso aumenta a chance daquele forame oval patente ser causal. E o score de Pascal, como citado pela doutora Poliana, que leva em conta não só o score de HOPE, mas os aspectos anatômicos do forame oval patente, se é um forame grande, se tem aneurisma de septo associado ou outras alterações, como a gente já descreveu. Quando a gente tem pontuações altas, né, no score HOPE score, mais de 7, ou um Pascal definitivamente sugerindo que aquele forame oval patente é o causal, realmente a gente tem vários estudos que foram desenvolvidos aí de 2000 até mais recente, 2020, mostrando o benefício da oclusão do forame oval patente. Os 3 estudos positivos mais recentes foram o RESPECT, o REDUCE e o CLOSE. Interessante o timing, né? Todos eles, né, fecharam o forame oval patente dentro dos primeiros 6 meses pós-evento, mas sem nenhuma necessidade de fechamento urgente, né? Então, eles esperavam ter certeza que o forame oval patente era causal, fazendo monitorização de longo prazo, então deixando um holter por pelo menos 7 dias, para daí definir se realmente aquele forame oval era causal ou não.
Então, os resultados são muito contundentes, né? Uma proteção chegando a 50%, 60% de recorrência nos 3 últimos estudos, usando as próteses que foram aqui descritas. Então, é muito interessante a gente entender que, mesmo nesses estudos, houve heterogeneidade dos pacientes que entraram e foram avaliados no estudo. E esse é um estudo bem interessante, publicado no JAMA, mostrando que, para os pacientes com alto HOPE score e com o Pascal definitivo, a chance da gente beneficiar o paciente com a oclusão é muito maior do que quando a gente não tem isso. Então, é muito diferente pegar essa mulher jovem que tem um AVC fazendo exercício físico, que tem as artérias completamente normais. O Dr. Marcos Nobel citou a necessidade da gente investigar a dissecção arterial, que é a segunda causa mais comum de AVC em jovem, e da gente pegar um indivíduo mais idoso, cheio de fator de risco, com AVC pequenininho, de topografia lacunar, que tem aí o seu forame oval patente. Então, hoje, a proposta é que a gente deixe de chamar os AVCs por forame oval patente de AVCs criptogênicos e a gente passe a chamar esses AVCs de AVCs associados ao forame oval patente. Porque existe uma etiologia definida, existe um tratamento muito bem definido e a gente sabe que isso pode mudar a história natural dos nossos pacientes, que são pacientes jovens e que podem, de fato, aí ficar muito incapacitados se eles têm uma recorrência de AVC. Existem aí algumas diretrizes de como a gente investiga esse paciente, então aqui eu acho que esse paciente exemplificou muito bem o mecanismo ideal, né, de pensar num AVC não lacunar, e esse paciente tinha uma característica de não ter a lesão na ressonância, então dificultou um pouquinho da gente classificar como AVC de etiologia embólica, mas o fato de ter só afasia faz a gente pensar em embolia sim, então a gente pode começar investigando com um Doppler transcraniano, porque se o Doppler transcraniano vier negativo, a chance da gente achar no eco transesofágico é mínima, porque o paciente, ao fazer o Doppler transcraniano, está acordado, a gente consegue fazer a manobra de valsalva de maneira bem adequada, e daí sim migrar para um eco transesofágico, porque a gente precisa topografar que aquele shunt é um shunt no coração, porque o shunt pode ser pulmonar, então se ele parece de maneira tardia, ele pode não ser cardíaco, existem outras maneiras de tratar esses pacientes, e aí a gente recomenda o uso de uma classificação como a classificação de Pascal, para definir que aquele forame oval patente é de fato patológico e decidir pelo tratamento. Mas nem tudo é fácil, né? Então ainda existem pacientes que a gente permanece com bastante dúvida. Foi falado aqui tanto pela Poliana quanto pelo Dr. Marcos da necessidade de investigar as trombofilias. O que a gente faz, por exemplo, num paciente que tem um forame oval patente, é jovem e a gente encontra um SAF, então esse é um trabalho que a gente publicou, mostrando que pacientes com SAF primária têm uma frequência maior de forame oval patente do que pacientes do grupo controle. Então, nesse caso, eu acho que ainda existe muito a ser discutido, a gente ainda tem algumas controvérsias para definir em forame oval patente e AVC. Então, para concluir, em pacientes de 18 a 60 anos que têm um HOPE score alto e um Pascal definitivo, o tratamento é a oclusão do forame oval patente com uma investigação bem extensiva de outras etiologias. Ainda existem controvérsias quanto ao risco de fibrilação atrial que pode acontecer com o procedimento, que na maioria das vezes é transitório, mas deve ser levado em conta. E, por fim, existem novas drogas que vão ser comparadas à oclusão do forame oval patente, principalmente os inibidores de fator 11, que chegam aí como uma grande esperança no tratamento dos pacientes com AVC. Então, eu queria finalizar, como o Marcelo falou, a gente tem uma interação muito de perto com a cardiologia, dentro também da nossa Academic Research Organization, então esses são os nossos mega trials, que são feitos pelo PROAD SUS, então a gente tem um grande estudo em acidente vascular cerebral, com a colaboração de muitos cardiologistas aí no Brasil inteiro, e, obviamente, agradecer a todo o grupo aí que atende os pacientes com AVC e que faz aí o nosso grupo de acidente vascular cerebral no Hospital Israelita Albert Einstein. Muito obrigada pela atenção. Eu tinha certeza que você ia conseguir. Parabéns, brilhante, Gisele, obrigado. Agora eu queria chamar aqui o Dr. Tarso Accorsi. Gisele pode sentar, obrigado. Dr. Tarso é supervisor da nossa residência médica em cardiologia e ele vai moderar essa segunda sessão. Muito obrigado. Tarso. Marcelo Franken, muito obrigado. Colegas, sejam todos muito bem-vindos a esta segunda sessão de... Sentei na cadeira quebrada, perdão. Então tem mais uma quebrada, pessoal, essa aqui, por favor. Sejam bem-vindos a esta segunda sessão de Heart Team da nossa instituição e discutiremos um tema extremamente relevante, prevalente e desafiador da nossa prática médica diária, que é o paciente portador de FA, e vivemos uma epidemia de FA, com alto risco pró-tromboembólico, mas também um alto risco hemorrágico. Então, para apresentar um caso bastante exemplar, né, representativo desse dilema comum,
eu chamo o meu querido amigo, Dr. Fábio Grus Pumpita, cardiologista do Departamento de Cardiologia do Einstein, e já tenho o prazer de convocar a mesa de debatedores que vão trocar ideias sobre esse dilema. Começo com o professor Amit Nussbacher, querido cardiologista, cardiogeriatra do Einstein, Breno Almeida, nosso querido hemodinamicista, resolvedor de problemas, Guilherme Fenelon, arritmologista, coordenador do departamento do Centro de Arritmia do Einstein, professor Pedro Farsky, cardiologista, extremamente habituado com casos complexos. Fuja dessa cadeira aqui, mestre. Deu? E o professor Roberto Franken, professor titular de cardiologia e membro do nosso corpo clínico. Fábio Pita, é com você. Boa tarde a todos. É uma satisfação enorme estar aqui e poder discutir um caso do nosso dia a dia, um dilema comum, paciente com fibrilação atrial e alto risco de sangramento. O nosso paciente é um homem de 76 anos, ele é médico psiquiatra, natural e procedente de São Paulo, tem 2 filhos, um médico e um psiquiatra e um endocrinologista, e a queixa principal dele era a palpitação há 2 horas. Há 6 meses ele já vinha apresentando alguns episódios intermitentes de palpitação, como eles tinham início e término súbito, ele não estava dando muita importância. Até que em 16 de abril de 2023, ele teve um episódio um pouco mais intenso, procurou o pronto atendimento do Hospital Israelita Albert Einstein, onde chegou com muito mal-estar e palpitação. Ele era hipertenso, diabético, renal crônico já sabido e fazia um uso um pouco abusivo de álcool, usava uma dose de destilado ou vinho durante a semana e abusava no fim de semana, costumava tomar 1 ou 2 garrafas no fim de semana. Vinha usando enalapril, empagliflozina e metformina, pensando numa proteção em relação a diabetes e proteção renal, e ao exame físico de chegada tinha uma frequência de 144, uma pressão um pouco elevada, 162/94, estava bem perfundido, não apresentava sinais de congestão direita e esquerda, não tinha ausculta pulmonar com estertores, sem edema de membros inferiores, e a ausculta chamava atenção que as bolhas estavam arrítmicas. No eletro de entrada, uma taquicardia de QRS estreito, RR irregular, não se visualizava a onda P, um clássico caso de fibrilação atrial. Dr. Tarso, algum questionamento sobre esse início de caso? Obrigado por esse início, Fábio. Fenelon, qual a conduta em relação ao ritmo? O paciente acabou de chegar no pronto-socorro. Bom, é um paciente que tem fibrilação, que ele se apresenta ao pronto-socorro com palpitações de início há cerca de 2 horas e chega no PS, o eletro evidencia uma fibrilação atrial com resposta ventricular rápida e sintomática. E ele mostra também estabilidade hemodinâmica, a pressão está boa, ele não tem sinais de insuficiência cardíaca ou qualquer instabilidade que seja. Então, nesse caso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aliviar os sintomas do paciente. No caso, ele está se sentindo mal, está com mal-estar, por conta dessa frequência cardíaca elevada. Então, deve ser instituído o controle da frequência cardíaca. Um beta-bloqueador endovenoso pode ser uma opção para tentar levar essa frequência cardíaca para patamares abaixo de 110 batimentos por minuto até o controle dos sintomas. Seria possível também se tentar uma estratégia de controle do ritmo. E aí cabe um parênteses, que é muito importante. Como os sintomas começaram há 2 horas, assumindo que a fibrilação atrial começou há 2 horas, seria possível você já iniciar um controle do ritmo. Obviamente, primeira coisa também é iniciar uma anticoagulação para ele. Ele tem que começar a anticoagulação, seja com uma heparina subcutânea ou com um DOA, que também é uma alternativa. Então, como a fibrilação atrial começou há 2 horas, ou seja, há menos de 48 horas, se a gente tivesse certeza disso, a gente poderia instituir medidas de controle do ritmo, seja farmacológicas ou não farmacológicas, cardioversão elétrica, assim que tivesse jejum. Entretanto, a gente tem que sempre desconfiar, especialmente pacientes mais idosos, com vários fatores de risco, desse início da fibrilação atrial, que muitas vezes ele refere o início do sintoma e não o início da arritmia. Então, nesses casos, a gente obrigatoriamente tem que assumir que é um paciente de alto risco, que existe a possibilidade de haver coágulos nesse coração. Então, para você poder fazer o controle do ritmo de uma maneira mais precoce,
seria necessário excluir a presença de trombos com eco transesofágico, e aí sim proceder à cardioversão. E algum outro exame, Fenelon? Nesse momento, além dos que tem que fazer um ecocardiograma, seria interessante fazer para a gente ver tamanho de átrio e outras comorbidades. E tá, continue, mestre. Foi realizado alguns exames laboratoriais, a frequência cardíaca foi controlada com metoprolol endovenoso e mostrava uma troponina abaixo do nosso prescritivo 99, um BNP um pouco elevado, uma certa anemia, uma creatina de 2,5, não apresentava nem tireoidopatia, nem nenhum distúrbio hidroeletrolítico, magnésio acima de 2, potássio acima de 4, para não ter nenhuma polêmica quanto a isso. O exame de colesterol chamava atenção, um LDL de 220, hemoglobina glicada mais controlada, 6,8, e, tendo em vista a disponibilidade do serviço, ele já estava se sentindo bem, optamos por realizar um eco transesofágico, tinha dúvida sobre se é uma fibrilação atrial crônica ou era aguda, ele vinha com 6 meses de sintoma, então foi realizado o eco transesofágico, mostrou um ato esquerdo de 51, uma função preservada sem nenhuma alteração segmentar. E no ato esquerdo, observava-se um contraste espontâneo em grau moderado, tanto no átrio como na apêndice atrial, sem nenhuma evidência de trombo. Então foi optado pela cardioversão elétrica, logo após do ecocardiograma, ele já estava anticoagulado com clexane com a dose ajustada para a função renal, e o eletro, pós-cardioversão, mostrava já um ritmo sinusal, sem nenhuma alteração de repolarização, apenas com BAV de 1º grau. Professor Franken, como o senhor individualiza, então foi optado pela estratégia de controle de ritmo, agora a gente precisa individualizar o risco pró-trombótico e pró-hemorrágico. Como é que o senhor individualizaria esse ritmo e qual a conduta que o senhor daria frente a essa situação? Essa é a primeira alta que o paciente vai ter, né? Porque ele vai ter 3 altas no correr da discussão. Nesse momento, ele tem um risco embólico importante de 4, também tem um risco importante de sangramento. Então, a minha proposta seria o uso de um DOAC em meia dose e um antiarrítmico, provavelmente a amiodarona. Pita, continue, por favor. Bom, tendo em vista o alto risco de sangramento e o alto risco embólico, foi iniciado controle de ritmo com a amiodarona, 200 mg 3 vezes ao dia. Iniciamos rivaroxabana com uma dose ajustada para a função renal, ele tinha um clearance próximo de 45, 15 mg uma vez ao dia. Obviamente, iniciou-se uma estatina potente, rosuvastatina 40 com ezetimibe 10, ele tinha 220 de LDL e recebeu alta com o segmento ambulatorial. 2 meses depois, ele retornou no nosso pronto atendimento com episódio de dor epigástrica e melena, não tinha nenhum sinal de instabilidade clínica. O eletrocardiograma, ele tinha recorrido à fibrilação atrial, estava usando a amiodarona, então a frequência estava controlada, mas estava recorrendo FA. Amit, aconteceu o pesadelo que ninguém quer que aconteça na nossa prática médica diária. O paciente sangrou, né? O Fábio depois vai passar alguns detalhes, mas qual a conduta frente a um sangramento na vigência da anticoagulação com DOAC, na dose que o professor Franken passou, e nesse contexto clínico que o paciente tem? Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, é um prazer sempre participar dos simpósios do Einstein. Eu diria que esse paciente fez um teste de esforço positivo. A gente está vendo cada vez mais paciente uso de anticoagulante que sangra. O anticoagulante não causa sangramento, o anticoagulante exacerba o sangramento. Ele teve um sangramento que ficou mais evidente porque ele estava em uso de anticoagulante. A gente tem visto os sangramentos gastrointestinais, sangramentos geniturinários cada vez mais frequentes em pacientes que fazem uso de anticoagulante. É um pesadelo, porque, como foi falado logo no início, esse paciente, o Dr. Franken falou, ele tem um alto risco trombótico, um alto risco de sangramento. Ele teve um sangramento, felizmente não um sangramento, tem sangramentos bem piores. Ele não sangrou para a cabeça, ele não tem estabilidade hemodinâmica e ele sangrou. O que nós precisamos fazer agora, obviamente, a prioridade é controlar o sangramento, né? E em vistas disso, ele vai ter que suspender temporariamente o anticoagulante e a conduta depois disso vai ser dependente do controle que você tem do sangramento. O que não pode ficar desse pesadelo é a ideia que você vai parar definitivamente a anticoagulação, porque esse paciente, a gente não pode perder de mente
que tem um altíssimo risco cardioembólico. Um Chades-Vasque de 4 implica num risco cardioembólico muito importante. Então, agora a nossa prioridade é controlar o sangramento e a conduta, depois disso, vai depender de quão bem-sucedidos nós formos no controle do sangramento. E, Amit, quanto tempo depois que o endoscopista estancou o sangramento, você entende que é seguro recomeçar a anticoagulação? Isso, obviamente, vai depender da sua interação com o endoscopista, de quão seguro ele está que ele conseguiu controlar o sangramento. O mínimo que se recomenda, geralmente, é 48 horas, né? Então, eu diria para você, entre 2 dias e 1 semana, não mais que 1 semana, se realmente não controlou o sangramento. Se controlou o sangramento. Perfeito. Pita, vamos lá? Esse paciente foi para endoscopia, tinha uma úlcera gástrica com sangramento ativa, foi tratado sem grandes dificuldades, foi cauterizado. Depois de 48 horas, reiniciei. Eu troquei o anticoagulante, na verdade, parei a rivaroxabana, achei mais prudente deixar com apixabana, pela sua melhor ajuste de função renal para a idade e insurenal, numa dose de 2,5 2 vezes ao dia, e associei inibidor de bomba de próton que não estava tomando. E já que estava em fibrilação atrial, aproveitei e troquei a amiodarona por metoprolol, rezei e dei alta mais uma vez. Mas 2 meses depois ele voltou aí sim com o maior pesadelo que podia acontecer. Queda na própria altura com um trauma cranioencefálico. Está aqui, espero não falar nenhuma besteira para a Poli não me corrigir, mas sangramento intraparenquimatoso, com hemorragia subaracnoide e uma hemorragia subdural. Também tinha fraturas de arcos costais, infelizmente o paciente tinha desvio de linha média, ele precisou ser drenado, foi para drenagem, para neurocirurgia, foi suspensa a anticoagulação, e aí nessa hora eu estava vivendo meu pesadelo, alguns membros da minha equipe estão aqui, eu não sabia mais o que fazer e convoquei o Heart Team para tentar me ajudar na resolução do caso. E algumas possibilidades surgiram. Primeiro, nova tentativa de DOAC, reforçando a necessidade de suspensão da bebida alcoólica, reforçar medidas comportamentais para reduzir outros eventuais sangramentos, uma ablação de fibrilação atrial, e se mantivesse sucesso na ablação, pensar em suspender esse DOAC, oclusão do apêndice atrial esquerdo, ou eventualmente parar a anticoagulação, uma vez que até aqui já tinha tido 2 eventos hemorrágicos, sem nunca ter tido nenhum evento isquêmico. Professor Pedro Farsky, depois dessa tragédia neurológica, o AVCH, situação com ameaça à vida, paciente prontamente tratado, recuperou seu status funcional, só que agora, novamente, a gente entra no dilema. 2 perguntas. Está proscrita a anticoagulação nesse contexto? A gente pode arriscar mais uma vez? Os neurologistas não ouçam. Ou a gente tem alguma outra estratégia para fazer nesse sentido? Bom, primeira coisa. Ô, Pita, você rezou pouco. Era um paciente que tinha um Hasbled de 4. Aí ele tinha um sangramento pregresso, porque ele foi para 5. Agora ele teve um AVC, um sangramento hemorrágico, foi para 6 o Hasbled dele. Quando você tem um sangramento por uma causa reversível, como uma úlcera sangrante, você pode permanecer com anticoagulante. Mas no caso aqui, ele teve uma queda. E provavelmente vai ter outras quedas, uma vez que ele é usuário de álcool. Então, existe uma chance grande de ele ter nova queda. Então, nesse caso, eu diria que a anticoagulação está proscrita. Eu não utilizaria mais anticoagulação. Se você fizer uma ablação, você vai precisar manter a anticoagulação. Então, no caso, eu indicaria uma oclusão do apêndice atrial esquerdo. Perfeito. Peter, acho que você tem um slide, né? Vamos. Bom, nós procedemos com, depois de discutir o caso, era meio óbvio que a melhor conduta era a oclusão do apêndice atrial esquerdo, então foi feito o procedimento. Breno, agora eu queria a sua participação. Primeiro, para dizer como é que a gente prepara o paciente para o procedimento. E depois o Pita deve passar aqui algumas imagens, se você puder colaborar explicando as imagens para a gente agradece. Boa tarde a todos. Em relação à oclusão do apêndice atrial esquerdo, eu acho que ele é um procedimento que tem sido esquecido na nossa prática clínica. Acho que a gente tem indicado, é muito econômico na indicação, se a gente vê em outras sociedades, a Sociedade Americana, desde 2015 está aprovado esse procedimento e ele é feito com muito mais frequência. Em relação à preparação, o que nós temos que avaliar é a anatomia, a morfologia desse apêndice atrial,
para ver se a gente realmente pode ocluí-lo. E a gente faz principalmente com eco transesofágico, mas também pode ser feito com o uso da angiotomografia. Temos que medir o diâmetro desse ósteo do apêndice atrial, a profundidade e também características morfológicas, como, além do comprimento, como presença de multilobulação, como é que ele sai do átrio esquerdo, se ele é anterior, se ele é reverso, e também a presença ou não de trombo e quantificar esse trombo. Mas são esses os achados que nós temos que procurar no exame de imagem, ou angiotomo ou ecotransesofágico. E, rapidamente, o que contraindicaria o procedimento nesse achado, nesses exames? Né? Se ele é muito grande, o ósteo do apêndice atrial, normalmente acima de 31, se é muito pequeno, se tem múltiplos lóbulos que você não vai conseguir fechar todos, e também uma presença de trombo, de uma trombose muito, muito importante, que você pode, naquele momento de ocluir, de colocar o dispositivo, deslocar aquele trombo. Maravilha. Fábio, mostra para a gente as Convidar imagens. o professor Marcelo Vieira para se sentar aqui na mesa e nos ajudar aqui com a oclusão do apêndice atrial esquerdo. Fábio, prazer estar aqui. A cadeira está boa. Eu acho que o ecoesofágico, Breno, seria hoje um casamento perfeito de imagens. O casamento, se é que existe algum casamento perfeito hoje, entre a imagem transesofágica para os procedimentos. Então, eu acho que tudo isso que o Breno nos falou, eu acho que a gente tem que realmente observar o detalhamento do apêndice atrial, tanto do ponto de vista anatômico quanto do ponto de vista funcional. Então, aqui essa primeira imagem é uma imagem de um ecocardiograma transesofágico a 90 graus, e que nós podemos observar, Fábio, uma pleiade de fluxo lento no interior do apêndice atrial. A primeira imagem é a demonstração do apêndice atrial, a segunda imagem, justaposta à crista cumarínica, é a observação do ósseo da veia pulmonar superior esquerda. Então, claro que a gente tem que observar o apêndice atrial nas suas múltiplas angulações, a 0, 45, 90, 130 graus, 135, para que nós possamos determinar, primeiro, o número de lobos, né, Breno? Se é um apêndice como se fosse um windsock, se fosse um biruta, se é um apêndice em aspecto em couve-flor, se é um apêndice em cactus, se é um apêndice em aspecto de chicken wing ou asa de frango, isso tudo vai ter importância na escolha do tipo do dispositivo e também na sua localização. Então, isso é fundamental. Outro aspecto, Fábio, é se o ósteo do apêndice ele é circular ou se ele é elíptico. Porque, na verdade, o Breno ele vai ter que trabalhar com maior diâmetro, seja no seu diâmetro anteroposterior ou médio lateral. Isso a imagem transesofágica tridimensional determina de forma muito segura e muito próxima da tomografia. E hoje, como a Ana mostrou no primeiro caso, muitas vezes a gente prescinde de outros exames de imagem. Só o ecocardiograma transesofágico tridimensional, não sei se nesse caso, Breno, você chegou a fazer com tomografia, mas em muitos casos, só com eco transesofágico 3D é suficiente, professor Roberto, para que a gente possa conduzir de forma muito boa. Então, aqui a medida é a demonstração do ósteo do apêndice atrial na primeira 30 segundos, imagem. Marcelo. 30 segundinhos. Tá. A demonstração do apêndice atrial, da veia pulmonar superior esquerda, pode passar para o próximo. A punção transeptal é feita desde o início, a passagem do dispositivo para o interior do apêndice, pode passar. Pode ir para frente. Breno, se você quiser ir complementando, pode passar o próximo. Marcelo, eu acho que nós vamos nos sobrepor, porque é exatamente isso que acontece na sala. O eco transesofágico é de suma importância, nós nos guiamos também pela angiografia, mas a todo tempo nós estamos interagindo com o ecocardiografista. Ali, nesse caso, a primeira porção do dispositivo já foi liberado, e agora, com o auxílio do ecocardiograma, nós vamos acompanhando para ver a acomodação do dispositivo no apêndice atrial. Pode passar. A profundidade no seu interior. Vocês veem que desde o início, desde a punção transeptal, é fundamental esse casamento entre o eco e a hemodinâmica com a demonstração da fluoroscopia. Esse é um dos dispositivos que nós temos disponíveis hoje no mercado, são 3, e na realidade,
é liberada a primeira porção, que está dentro do apêndice, e a segunda porção à direita, onde nós podemos ver, é liberado também selando o apêndice atrial. Pode passar. Os vários momentos, e vocês vejam a abertura dos dois segmentos, o disco e o lobo, pode passar, quando no interior. E aí, depois que ele está liberado, nós fazemos o que a gente chama de tug test. À esquerda, a gente traciona, faz uma pequena tração, que é para ver se há uma retração, se ele está bem firme dentro do apêndice atrial, o dispositivo, antes de fazer a liberação, como os senhores estão vendo do outro lado. Importante também, e vai ser visto, em todos esses cortes 0, 45, 90 e 135, o grau de compressão do dispositivo, para ver se ele não vai ter possibilidade de soltar, ou minimizar essa possibilidade de soltar, quando você termina. Perfeito, pessoal. Precisamos encerrar exatamente agora, mas a última pergunta. Breno, qual a estratégia farmacoterapêutica após o implante do oclusor de apêndice atrial? 10 segundos. Pois é, eu manteria nesse paciente, embora não esteja nos guidelines, mas somente uma dupla antiagregação. Eu sei que você deve usar o que está indicado, você usar NOAC por 45 dias e depois transpor, mas no alto risco de sangramento a gente também está autorizado em fazer só DAPT direto. Pita, algum dado adicional? Foi realizada, então, a oclusão do apêndice atrial esquerdo com sucesso. Voltou comigo no início do mês com bom controle do colesterol, ainda não está ideal, mas está já próximo disso. E mantém o uso regular de álcool, está assintomático cardiovascular. Muito obrigado. Esperamos todos no simpósio do Einstein no final do ano, a 600 pessoas. Queria agradecer a todos. Por favor, se dirijam à plateia. E queria convocar o nosso mestre, o Pedro Alves Lemos Neto, coordenador da cardiologia do Einstein, para encerrar essa sessão com uma palestra sobre a oclusão do apêndice atrial. Professor Pedro, obrigado, bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Tarso. Eu tenho 10 minutos para falar sobre oclusão do apêndice atrial esquerdo e vou gastar não mais do que isso para contextualizar exatamente o que nós vimos aqui no caso de hoje. Não é? Nunca é demais lembrar qual é a importância da fibrilação atrial. Não é? A oclusão do apêndice atrial esquerdo é um procedimento profilático. Nós queremos prevenir eventos tromboembólicos relacionados à fibrilação atrial. Mas qual é o problema da fibrilação atrial? A fibrilação atrial aumenta em 5 vezes o risco de AVC isquêmico. A fibrilação atrial aumenta em 3 vezes a chance de mortalidade. Nos Estados Unidos, nós não temos números no Brasil, mas nos Estados Unidos, dos 700 mil AVCs por ano, 25% é relacionado à fibrilação atrial. Parece pouco, mas não é. De cada 4 AVCs, dos quase 1 milhão que acontecem nos Estados Unidos, 1 é relacionado à fibrilação atrial. E nós sabemos que a anticoagulação oral é muito efetiva para diminuir o risco de eventos tromboembólicos em pacientes com fibrilação atrial. Fibrilação atrial, nos últimos 25 anos, é tratada com anticoagulação oral. Antes, os mais antigos vão se lembrar, ela era simplesmente um achado eletrocardiográfico inocente, ela passa a ser alvo terapêutico através da anticoagulação oral. Mas a pergunta, e por que isto? Né? Porque a fibrilação atrial predispõe à formação de trombo dentro do ato esquerdo e 90% dos casos a fonte emboligênica é o apêndice atrial esquerdo, é a auriculeta esquerda. É ali que forma trombo em mais do que 90% dos casos, o trombo que vai soltar do ato esquerdo e ser causa do AVC. Acho que o Tarso falou agora há pouco, é uma verdadeira epidemia de fibrilação atrial, e é mesmo. O nosso país, bem aqui, ele está localizado na parte mais alta da prevalência de fibrilação atrial. Nós temos hoje estimados em torno de 700 a 900 casos por 100 mil habitantes. A frequência que isso acontece é dependente da idade, de maneira que pessoas acima de 80 anos de idade têm uma chance de 25% de fibrilação atrial. De cada 4 idosos acima de 80 anos de idade, a chance de TFA é de cada 4, 1. Então é muito prevalente no nosso meio.
Se a fibrilação atrial é tão prevalente, nós precisamos nos preparar para isso. Hoje nós sabemos que é a anticoagulação que deve ser oferecida para esses pacientes, mas nós temos uma dúvida clínica. Foi essa que foi exemplificada aqui no caso. Como é que nós fazemos com um paciente que tem fibrilação atrial e que tem alto risco tromboembólico, mas é um mau candidato para anticoagulação oral? Nós acabamos de ver isto. E eu tenho certeza que esse caso, ele exemplifica, é um caso real, mas ele exemplifica o caso que nós vemos. Segunda-feira nós vamos ver um caso muito semelhante a este. Muito semelhante. Precisa anticoagular, mas é difícil anticoagular, não é bom candidato. Se nós sabemos aonde é que forma o trombo, que tal se nós ocluirmos a fonte emboligênica, que é o apêndice atrial esquerdo? A gente oclui, exclui o apêndice atrial esquerdo e a fibrilação atrial, quem sabe, passa a ser uma arritmia cardíaca sem ter potencial tromboembólico, como havia antes, quando o apêndice atrial esquerdo não estava ocluído, já que lá é onde se forma o trombo. E vem daí o conceito da oclusão percutânea do apêndice atrial esquerdo. Como o Tarso falou, nós temos no país, e no mundo de modo geral, mas no país temos 3 possibilidades tecnológicas de fazer a oclusão do apêndice atrial esquerdo. Esse é um deles, foi o que foi utilizado no caso. Já foi visto no caso, é só novamente reprisando o que nós fazemos, por via percutânea, totalmente percutânea, guiada por eco transesofágico ou eco intracavitário. Nós alcançamos o apêndice atrial esquerdo, ali identificamos uma vez mais a anatomia e fazemos a liberação da prótese que oclui, na verdade exclui, não é? O apêndice atrial esquerdo, que passa a não ser mais fonte emboligênica. E existe hoje uma quantidade não pequena de estudos que testam a eficácia e a segurança também desse tipo de procedimento percutâneo. Há mais de 20 anos, esse slide é relativamente antigo, há mais de 20 anos começaram os estudos que testaram, como eu disse, segurança e eficácia desse tipo de procedimento. Mais de 7.000 pacientes incluídos. Esses estudos eles não são todos iguais. Eles têm algumas diferenças entre si e também diferenças com relação ao que nós fazemos hoje. Alguns desses pacientes desses estudos não foram randomizados, alguns desses pacientes compararam a oclusão do apêndice atrial esquerdo versus anticoagulante com varfarínicos, não é o que nós fazemos mais hoje em dia. Alguns desses estudos foram feitos com tecnologias que nós não temos mais, as tecnologias avançaram, mas de um modo geral, todas elas sinalizam para a seguinte direção. Quando nós juntamos 3 desses, que são dos maiores estudos, numa meta-análise que conseguiu adquirir o dado individual de cada um dos pacientes, dos estudos PROTECT-AF, PREVAIL e o PRAGA 17, e comparamos a oclusão do apêndice atrial esquerdo versus anticoagulante, aqui nesse caso metade dos pacientes receberam varfarínico, o que nós vimos é uma inequívoca, ao longo de 5 anos de evolução, uma inequívoca redução de mortalidade. Então, é muito difícil em medicina, de um modo geral, em cardiologia também, nós vermos um tipo de procedimento que reduza mortalidade. Isso é muito precioso, porque mortalidade é muito fácil de contar, então não há dúvida. E existe aqui, muito nitidamente, uma relação de causa e efeito entre o que foi feito aqui, no tempo basal, e o que aconteceu nos 5 primeiros anos, porque as curvas não param de se separar. E esse é um ponto importante da oclusão percutânea do apêndice atrial esquerdo. É um procedimento feito num tempo determinado, mas que protege perenemente a partir daí. Redução de mortalidade e, do ponto de vista da comparação do efeito de proteção contra AVC, muito semelhante ao anticoagulante. Agora, como é que nós protegemos contra AVC, mas protegemos também contra a mortalidade, né? Então, esse excesso de mortalidade do braço anticoagulante possivelmente não é por causa da redução de AVC, mas por causa da redução de eventos hemorrágicos que some com a oclusão do apêndice atrial esquerdo.
Essa mesma curva que foi mostrada no penúltimo slide, volta aqui agora. Nós ainda temos 2 estudos muito importantes em andamento. Um deles, o Champion, já acabou a inclusão, mas nós não temos ainda os resultados, depende agora do segmento dos pacientes. E esse estudo, Catalyst, também com 3.000 pacientes, esse aqui de baixo está com 3.000 pacientes, juntos 6.000 pacientes, nós precisamos ainda da evolução deles para sabermos uma resposta muito importante, que é a seguinte: se nós utilizarmos a oclusão da apêndice atrial esquerdo para pacientes com fibrilação atrial e alto risco embólico e hemorrágico, se nós utilizarmos esse tipo de tecnologia, com as tecnologias que nós temos atualmente disponível, versus anticoagulante não varfarínico, que é o que nós fazemos hoje, qual será a evolução desse paciente, sobretudo se nós incluirmos nesses estudos pacientes do dia a dia, sem muita seleção. Isso é o que vai ser visto nesses 2 estudos, eles são muito semelhantes, muda a tecnologia de oclusão, no caso do Champion, um tipo de prótese, no caso do Catalyst, outro tipo de prótese. Eu estou quase acabando, já falei 9 minutos, eu gostaria de dar aqui uma última slide para levarmos para casa. Quais são as recomendações atuais enquanto esses 2 estudos, Champion e Catalyst, não ficam prontos? As comunidades que tratam do assunto, internacionais e no Brasil, hoje recomendam que fibrilação atrial não valvar com alto risco tromboembólico em maus candidatos à anticoagulação, aquela primeira dúvida do segundo slide, devem ser submetidos à oclusão percutânea do apêndice atrial esquerdo. Por exemplo, pacientes com Chades-Vasque maior que 2, maior ou igual a 2 para homem, ou maior que 2 para mulher, quer dizer, alto risco emboligênico, e com Hasbled maior ou igual a 3, alto risco de sangramento, devem ser considerados para esse tipo de procedimento. Pacientes com coagulopatias adquiridas ou hereditárias e que têm o FA, pacientes com doença ou malformação vascular hemorrágica, MAVE cerebral, disfunção renal ou hepática grave que dificulta muito a utilização de anticoagulantes, probabilidade elevada de trauma, como foi esse paciente que nós acabamos de ver, também pacientes com antecedente de hemorragia atual ou pregressa grave com chance de recidiva, baixa aderência à terapia anticoagulante, foi o caso que nós vimos agora há pouco, e presença de trombo na apêndice atrial esquerdo, mesmo em uso de terapia anticoagulante oral adequada. Da maneira que essa seria, no dia de hoje, uma receita para nós considerarmos o paciente como sendo um candidato à oclusão da apêndice atrial esquerdo. Obrigado pela atenção de todos. Marcelo, obrigado. Nós continuamos e eu gostaria de chamar aqui para essa última subsessão, nosso amigo Eduardo Pêssaro, que vai conduzir perguntas e respostas. Maravilhoso simpósio, obrigado pela organização, pelo convite, é uma honra. E então eu gostaria agora de fazer uma sessão, pessoal, que é um pinga-fogo, né? Perguntas e respostas bem rápidas. Fone? Voltou. Então são perguntas bem rápidas aqui dentro do tema coração e cérebro, e eu vou chamar ao palco a doutora Poliana Pisa, que é neurologista do Hospital Albert Einstein, doutor Bruno Valdigem, que é cardiologista especializado em arritmia e marca-passo do Hospital Albert Einstein, a Ana Cristina Ludovici, que é arritmologista do nosso hospital, o Stefano Garçon, que é intervencionista do Hospital Albert Einstein, professor Raul Dias Santos Filho, que é cardiologista, especialista em lípides do Hospital Albert Einstein, o Dr. Humberto Graner Moreira, que é cardiologista do Hospital Albert Einstein de Goiânia, Dr. Leandro Echenique, que é cardiologista especializado em cardiologia do esporte do Hospital Albert Einstein. Então, a primeira pergunta, a gente faz a pergunta e o professor tem 90 segundos para responder. A gente tem um cronômetro, né? E essa é a vida real, né? Às vezes você está na beira do leito ou com o paciente e a família na sua frente e
e é o que você tem que se virar mesmo, né? Às vezes tem 90 segundos para tomar uma decisão. Então vamos lá. Prepara o cronômetro, eu vou fazer a primeira pergunta para a doutora Poliana Pisa. Poliana, 90 segundos para você para responder. O meu paciente tem uma enxaqueca e um forame oval patente. Eu devo indicar a oclusão do FOP? 90 segundos, valendo. Só preciso de um, né? Não. Mas eu vou enrolar um pouco você, então, para não ficar triste. Claro que não, né? Então, a gente tem vários estudos que já fizeram associação entre a migrânia com aura, migrânia sem aura e descartando a parte vascular também só da enxaqueca, mas que não é suficiente para a gente indicar o fechamento do FOP, né? O que eles trouxeram de mais interessante nos estudos é que existe uma correlação entre os links, né? Então, existe uma alteração morfofuncional, que a gente já viu em ressonância funcional. Quando a pessoa tem um FOP e está na crise da migrânia, existe essa alteração funcional. Mas isso não significa que exista uma causalidade comprovada. Então, não vamos fechar. Olha, que rapidinha. Sobrou 40 segundos, vou falar de outras coisas. Então, tá bom, maravilha. Obrigado, Poliana. Bruno Valdigem, você que é especialista em arritmia. Fibrilação atrial no pós-operatório de cirurgia cardíaca ou pós-pericardite. Eu devo anticoagular? Porque se eu não anticoagulo, o paciente pode ter um AVC. Se eu anticoagulo, ele pode ter um tamponamento, um derrame pericárdico. Qual a sua resposta, Bruno, em 90 segundos? Vamos lá, valendo. Bom, se o doutor Enés conseguir em 30, né? A gente vai tentar se esforçar aqui. Saiu uma diretriz bem recente, um posicionamento ano passado, que me ajudou muito de tratamento de fibrilação atrial no pós-operatório e de outras cirurgias também. 40% dos pacientes vai fibrilar. Então, a gente tem que se acostumar com a ideia de que esses pacientes serão fibriladores e alguns mais do que os outros. A anticoagulação após 48 horas se torna muito, vamos dizer assim, mais mandatória. Menos 48 horas ainda cabe alguma discussão. O maior problema é a longo prazo e os fatores desencadeantes. Então, eles tentam simplificar em identificar triggers, fatores agudos, um catéter que está muito profundo, paciente séptico, inotrópico, tentar reverter, avaliação do ritmo, e o terceiro mais importante, que é o tema desse debate de 90 segundos, 42 agora, que é como iniciar a anticoagulação. Esse paciente, idealmente, se conseguindo controlar o sangramento que vem potencialmente dele, os drenos estáveis, tudo controlado, após 48 horas você precisa anticoagular e a longo prazo rediscutir baseado no Chade-Vasque, assim como o que a gente tem que fazer. E pós-cardioversão, 4 semanas mandatório. Se você cardioverteu ele, passa a ser 1 mês obrigatório, independente do Chade-Vasque. E pós-pericardite? Pós-pericardite, a inflamação pode durar um pouco mais. Então, após a inflamação, idealmente menos de 3 meses. Tá certo. Vai explodir a sala, pessoal. Vamos lá. Legal. Obrigado. Muito bem, muito bem. Vamos para a próxima pergunta. Ana Cristina Ludovic. Paciente com alto risco de sangramento, eu devo fazer... eu pergunto a você, a ablação dispensa a necessidade de anticoagulação no paciente com fibrilação atrial e alto risco de sangramento? Também vai ser valendo. Rápida, porque o caso que vocês mostraram já responde a minha pergunta, né? Então, assim, a ablação não dispensa a anticoagulação. Se alguém indicar ablação falando que o paciente vai ficar livre da anticoagulação, isso não é real, tá? E aqueles pacientes que têm alto risco, né, de sangramento, não tem dúvida nenhuma que o caso já exemplificou, é a oclusão da auriculeta esquerda e resolve o problema desse paciente. Não que é 100%, mas a gente sabe que 90% dos coágulos ficam nessa região. Então, isso é uma possibilidade. Mas a ablação de FA para excluir a necessidade de anticoagulação, isso não existe. Tudo vai depender muito do Chade-Vasque. Rapidinho. Muito bem, ao contrário, né? Depois da ablação, até a anticoagulação é muito importante, né? No período precoce. Excelente. A gente pode parar. O pessoal está bem treinado, né? Olha só. Olha só. Stefano, você que é intervencionista. AVC em paciente com FA na vigência de anticoagulação efetiva, ou seja, ele vinha tomando anticoagulante, dose plena, tomando o remédio direitinho,
mas apresentou alguma refratariedade e fez um AVC cardioembólico. Qual a opção que você tem para oferecer? Essa é uma pergunta fácil de responder depois da aula do Dr. Pedro. Eu acho que essa é a questão, né? Se está anticoagulado, efetivo, você confirmou que não foi uma outra causa, porque é raro ter duas causas, mas eventualmente pode acontecer. Tem trombo na auriculeta, por exemplo, é uma ótima opção você ocluir de maneira mecânica a auriculeta com dispositivo. Esses 3 que a gente tem no mercado nos atendem muito bem. Acho que não tem muita discussão em relação a isso. Também acho que eu precisei menos tempo que todo mundo. Perfeito. E depois do dispositivo, então, aí não fica anticoagulado? Fica. Não, teoricamente, você não precisaria deixar anticoagulado se você colocou o dispositivo. Mas, se você for pegar os estudos, cada um foi um esquema de anticoagulação, etc., da Watchman original, tal, mas isso cabe discussão, mas não precisaria ficar. É porque aqui não foi hemorragia, né? Aqui foi uma certa refratariedade e tal. Interessante o assunto. Muito bom. Pergunta 5, são só 7, hein? Está acabando. Pergunta 5, professor Raul Dias. Reduzir muito o colesterol causa demência? Porque, veja, a meta para o paciente de muito alto risco hoje, aquele que teve evento, é LDL de 50. Então, a gente trata, às vezes, pacientes chegam com LDL de 20, de 30, e ficam perguntando se não é perigoso ficar com LDL de 20, de 30. Qual a sua resposta em 90 segundos? Causa demência, professor Raul? Não! Você tem 90 segundos, ajuda? Não, peraí. Não, pode gastar. Não, é o seguinte, veja, existem algumas síndromes genéticas que a criança nasce com colesterol muito baixo, e só que ele não transporta as gorduras do intestino para o cérebro. E essas crianças realmente podem desenvolver demência, mas nós estamos falando de uma A-beta-lipoproteinemia ou hipobeta-lipoproteinemia, tá? Em adultos ou crianças jovens, etc., a redução do colesterol não vai mudar as funções cognitivas. Isso está muito claro, tem vários estudos. Tá? Existem algumas doenças genéticas em que as pessoas nascem com 40 de LDL, que você segue essas pessoas a vida inteira, elas são completamente normais. Tá? Então, não tem. Veja, nos estudos randomizados controlados, nenhum deles, mesmo naqueles com reduções intensivas de LDL, por exemplo, no Fourier, a mediana do LDL foi 30, não há nenhum sinal de alteração da cognição, não há piora da função cognitiva, não há aumento de demência. Estudos com estatina, longo prazo, etc., também não sinalizam nenhum aumento de demência. E outra coisa, além da... Só para lembrar que a maior parte do colesterol do cérebro ele é feito pelo próprio cérebro, com exceção talvez no neonato, e também muito a ver pelo fato que não chega essas vitaminas lipossolúveis que são importantes para o desenvolvimento cerebral. Então, não é para ter medo. E outra também, baixar o colesterol a níveis extremos não também aumenta a VCH. Nós estamos falando de neurologia aqui, né? A estatina aumenta a VCH, aumenta em quem já teve a VCH prévio, tá? Por causa do efeito antitrombótico da estatina, mas redução do colesterol, pode ficar muito tranquilos, pode baixar o colesterol, que faz bem para o coração, e não faz mal para o cérebro. Vai explodir. Vou roubar um segundo. E você não vê outros problemas, então? Não tem problema ele vir com a LDL de 20? Não tem problema. Tá. Nenhum outro 8 anos de segmento do estudo Furreroli, Tá. pessoas que nascem com hipobeta da forma mais leve, vida inteira, colesterol baixo, sem problemas cerebrais. Tá? Muito bem. Dr. Humberto Graner. O paciente tem uma angioplastia recente e uma fibrilação atrial. Qual o esquema antitrombótico ideal em 90 segundos? Valendo. Boa tarde. Bom, o paciente ele faz angioplastia, ele vai precisar de dupla antiagregação plaquetária. Ele tem uma fibrilação atrial, Chades, Vasque recomenda anticoagulação, ele vai precisar de um anticoagulante. E aí, junta tudo, né? Essa foi a pergunta que motivou, na verdade, uma série de estudos importantes, o WASTE, ainda com varfarina, e os estudos com DOACs, Redual PCI, Pioneer AF, Augustus e o Entrust AF. E qual foi a resposta, né, dentro desse equilíbrio da melhor combinação antitrombótica para este paciente? Vamos lá. O paciente foi submetido a uma angioplastia, ali na fase aguda ele fez a angioplastia, hoje ele vai sair com dupla antiagregação plaquetária, aí preferencialmente a maioria dos estudos acabaram sendo feitos com clopidogrel, aspirina, clopidogrel e o anticoagulante por conta da FA concomitante. Mas com 7 dias eu posso tirar a aspirina, deixo ele apenas com o inibidor P2Y12 e um DOAC de preferência, obviamente,
por até 6 meses, se essa angioplastia tiver sido eletiva. E se eu tiver num cenário de síndromes coronarianas agudas, eu deixo esse antiplaquetário, por exemplo, uma combinação DOAC e clopidogrel por 12 meses. Depois disso, eu posso deixar apenas o DOAC nesse paciente. Maravilha. E em geral, clopidogrel, né? Geral, clopidogrel. Muito bem. Parabéns aos 7 que conseguiram fazer muito agilmente as nossas respostas. Eu queria agradecer. O Leandro Echenique, obrigado. E Leandro? Será que eu estou contra você de alguma maneira? Sobrou tempo. Leandro, eu não podia esquecer de você. Olha, meu paciente tem um FOP e ele quer fazer mergulhos profundos e fazer muita ginástica, musculação. Qual é a recomendação para ele, Leandro? Boa tarde a todos. Acho que eu tenho os mesmos 90 segundos aqui. Tem. Igualzinho. Isso é uma dúvida bem frequente na prática diária, né? Vem muito mergulhador preocupado com FOP, querendo fazer eco transesofágico. Por que disso, né? Os estudos mostram que quem é mergulhador e tem FOP tem 2,5 vezes maior chance de fazer doença descompressiva do que quem não tem o FOP. Mesmo assim, os eventos são muito raros. É um evento para cada 10 mil mergulhos. Então, não há indicação de fazer um rastreamento nessa população com eco, com microbolhas, ou com eco transesofágico, ou com Doppler transcraniano. Tá? Agora, naquele que já teve um evento, uma doença descompressiva, aí sim está indicado a gente fazer o rastreamento, fazer o exame, e se confirmado a presença de FOP, especialmente se for um FOP de alto risco, um FOP acima de 1 centímetro, enfim, está indicado. Aí nós temos 2 opções: ou ele para de mergulhar, né, porque ele já teve um evento prévio, ou ele pode ser submetido à oclusão do FOP. Tem estudos recentes mostrando que a oclusão do FOP reduziu eventos. Então, ele pode ser submetido ao procedimento e, após o procedimento, depois de 3 meses, fazendo o ecocardiograma confirmando que não tem shunt residual, ele pode retornar à prática do mergulho normalmente. E se ele for um atleta e o FOP for detectado de forma incidental, ele pode continuar competindo as outras modalidades normalmente, sem nenhuma restrição. E musculação e competitivo pode? Musculação e competitivo? Exceto se ele for anticoagulado por algum motivo, aí tem que tomar os cuidados dos esportes de contato, como boxe. Agora sim, os 7 estão de parabéns. E eu queria chamar ao palco o Dr. Marcelo Franken para encerrar a nossa sessão. Muito obrigado. Muito obrigado. Pode ficar vocês aqui no palco. Obrigado à presença de todos. Ficaram até o fim, foi ótimo. Obrigado a todos que participaram.